Então, e nós vamos falar agora sobre o Nubank, que decidiu desistir do trabalho remoto, né? O Nubank, vocês sabem, é um banco brasileiro muito inovador. Um monte de gente tem conta no Nubank, usa o cartão do Nubank, coisa e tal. Hoje em dia é um banco que é mais valioso até do que a Petrobras. Você consegue imaginar isso, cara? O Nubank é mais valioso que a Petrobras aqui no Brasil. E faz sentido, porque é aquilo que eu falo para vocês, riqueza se cria no comércio, meu amigo. Esse negócio de achar que riqueza no fundo do solo, você ganha dinheiro tirando riqueza do fundo do solo, não tenha dúvida. Mas onde está o dinheiro, onde se cria riqueza de verdade, até quando você tira o petróleo do fundo do solo, você ganha dinheiro quando você vende o petróleo para outras pessoas. É aí que está o valor, é o comércio que faz a coisa. E o Nubank é uma instituição que realmente foi revolucionária nesse ponto aqui. Só que agora eles decidiram fazer trabalho presencial, na verdade trabalho híbrido, né? E eles estão alegando aqui custos invisíveis no trabalho remoto. Isso me deixou curioso, por quê? Porque eu sempre achei que trabalho remoto é uma coisa ótima, né? É bom para o empregado e é bom para a empresa também. A empresa não precisa contratar prédio, não precisa botar ar-condicionado, cafezinho, mesa, computador, é bom para todo mundo. Então, quais serão esses custos invisíveis aqui desse trabalho remoto que o pessoal está falando? Vamos tentar entender isso daqui, porque, né, de repente tem alguma coisa que eu realmente não prestei atenção nessa história aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Democracia, onde só eu mando, Volta Prêmio Bovino Gadoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Nubank decidiu fazer trabalho presencial. Parece que não foi muito bom não, aqui, olha só. Nubank abandona o trabalho remoto e terá modelo híbrido a partir de 2026. A empresa expandirá escritórios e irá oferecer auxílio realocação. Funcionários trabalharão presencialmente 2 dias por semana em 2023, 2026 e 3 dias por semana em 2027. Então, a partir do ano que vem, os funcionários que hoje são 100% remoto passarão a ir 2 dias por semana para o trabalho. Ainda é uma coisa bastante razoável, né? Assim, para a maior parte das pessoas, é verdade. Ainda mais para quem, como eu, acostumou a trabalhar a minha vida inteira. Hoje em dia não, hoje em dia eu trabalho em casa, lógico. Mas quando eu trabalhava em empresas no Rio, eu ia todo dia para o trabalho, né? Você tem que pegar o metrô, tem que pegar carro, tem que chegar lá e fazer né? Ficar o dia inteiro. Você ter só 2 dias por semana, isso, maravilha, né? Uma coisa maravilhosa mesmo. Mas enfim, e parece que não deu muito bem não, tá? O Nubank enfrentou uma revolta, 12 foram demitidos imediatamente após discussão no Zoom sobre redução do trabalho remoto. Vários outros receberam advertência formal no trabalho, né? E advertência formal não quer dizer nada em princípio, mas vocês sabem que muitas advertências podem justificar também uma demissão por justa causa, né? Então aqui, ó, o banco fez uma reunião presencial via Zoom, onde estavam mais de 7 mil do total de 9.500 funcionários, e daí avisaram que iria se mover para um modelo híbrido, com algumas coisas presenciais. E daí alguns empregados se exaltaram com um linguajar agressivo e desrespeitoso, em alguns casos com palavra de baixo calão. Mandou a merda, meu amigo. O pessoal mandou a merda, ficou muito chateado com o pessoal do Nubank, né? E 12 funcionários foram demitidos devido por justa causa, tá? E sim, né, xingar o chefe, xingar a coisa é motivo de demissão por justa causa. Em um comunicado distribuído hoje aos funcionários, que o Valor teve acesso, diz que o diretor de risco do Nubank diz que comentários no chat do Zoom foram inaceitáveis, que esse é um canal corporativo que demanda comportamento profissional, e disse também que a maioria dos funcionários demonstrou uma verdadeira mentalidade de dono. Acolhemos a discordância, prosperamos com desafios. Acreditamos, estamos prontos para receber feedback e críticas. Essa é uma decisão difícil, mas traçamos uma linha divisória quando se trata de desrespeito e agressão, né? E no final ele afirmou tratar de uma minoria barulhenta que não reflete o que é o Nubank e que está construindo o futuro, né? Bom, o pessoal, algumas pessoas que criticaram essa atitude do Nubank, algumas se colocaram o seguinte, porque como o Nubank sempre foi muito claro nessa perspectiva de trabalho remoto, esse pessoal imaginava, construiu sua vida nessa base. Então, por exemplo, você pode mudar para uma cidade do interior. É muito bom, você ganha um salário relativamente alto, né? Vai trabalhar remoto mesmo, então não faz diferença. Né? E isso pode pegar algumas pessoas no contrapé, né? Você foi para uma cidade do interior, por exemplo, e agora vai ter que ficar 2 dias por semana
trabalhando numa cidade grande. Aí complicou tudo, não tem mais estrutura na cidade grande, né? Então eu entendo que algumas pessoas podem ficar profundamente chateadas com essa história, né? E, segundo o Valor apurou, os funcionários receberam informações sobre a mudança no modelo de trabalho 1 hora antes da reunião no Zoom, e na conferência os administradores falaram por cerca de 45 minutos, e depois teve mais 45 minutos de perguntas e respostas, né? O fundador e CEO do Nubank, o Davi Vélez, que mora no Uruguai, disse na reunião que vai mudar com a empresa, com a esposa, desculpa, e 5 filhos e o cachorro para uma cidade onde o Nubank tem escritórios. Então, ou seja, ele também é uma dessas pessoas que mora hoje no Uruguai. Morar no Uruguai deve ser muito bom realmente, né? Mas o Nubank não tem escritórios no Uruguai. Ele até tem uma pequena filial ali em Montevidéu, mas não é propriamente um escritório do Nubank. Então ele vai se mudar, né? Então, assim, é uma coisa que eu entendo que é chato e de novo, contrato de trabalho é aquele negócio, né? Eu não sei como é que é o contrato de trabalho desse pessoal, o que estava acordado ali, né? E trabalho remoto é muito bom para o empregado, mas é muito bom para a empresa também, eu sempre falei isso, né? Você tem benefícios óbvios, a empresa não precisa ter um prédio enorme, não precisa pagar ar-condicionado, cafezinho, enfim, mesa, computador, aquela coisa toda que você precisa ter se a empresa é presencial, né? E sim, eu concordo que algumas coisas são mais rápidas de você resolver presencialmente do que à distância, né? Você tem uma desconexão aí quando você está à distância, mas me parece um preço muito baixo para pagar para isso. Então a primeira coisa que eu acho interessante nessa história aqui é justamente entender quais são esses custos invisíveis que o pessoal do Nubank viu nesse processo, até porque é curioso, porque o Nubank sempre foi assim, né? O Nubank sempre começou já como uma empresa com trabalho presencial. Então, onde é que eles viram esses custos invisíveis, né? E aí ele diz que principalmente na questão da inovação. O tempo presencial é requisito para inovação. E, bom, eu não sei, tá? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistema realmente é uma atividade que tem criação, tá? Você tem que ter soluções para problemas que você encontra o tempo todo. Você vai fazer um software, vai fazer alguma coisa, tem que bolar uma solução para aqueles problemas, múltiplos problemas que acontecem ao longo do desenvolvimento do sistema. Mas geralmente é uma atividade mais solitária, porque a maior parte dos programadores faz isso diretamente. É verdade que sim, muitas vezes um programador tira dúvida com outro, pega uma ideia com outro, isso acontece de fato, mas eu não consigo ver como que isso não poderia ser feito à distância também, né? Enfim, aqui ó, ele falou na carta que, de acordo com ele, os custos do trabalho remoto eram invisíveis, apesar dos benefícios muito óbvios desse formato. Concluímos que o modelo híbrido nos permitirá aproveitar o melhor dos dois mundos e é fundamental para as nossas ambições, escreveu o executivo, né? Vélez disse saber que a decisão será bem recebida por muitos, mas também reconheceu que irá gerar muito problema, né? E que entendemos o peso dessa mudança e não a tratamos levianamente. Ao justificar em mais detalhes os motivos para a opção pelo trabalho híbrido, ele disse que citou a cultura, o senso de compartilhamento de propósito e pertencimento, e o que ele falou que é a questão da inovação, por meio do que ele chamou de encontros criativos. Na visão do executivo, mais tempo presencial é requisito para inovação. Olhe para algumas empresas que estão atualmente executando alguns dos projetos mais ambiciosos do mundo, lançar um foguete para Marte, né? De fato, o Elon Musk falou isso mesmo. O Elon Musk teve uma briga muito grande depois da pandemia para forçar tanto os trabalhadores da SpaceX quanto do X a trabalhar de forma presencial, né? Você raramente encontrará uma empresa trabalhando totalmente remotamente, exemplificou ele, né? E, de novo, eu tenho minhas dúvidas disso, tá? Existe uma outra alternativa que estão falando aqui, é que, na verdade, o Nubank queria fazer uma demissão em massa. Só que fazer demissão em massa é chato pra caramba. Então o que eles optaram para fazer? Vamos fazer trazer o pessoal para presencial, de forma que muita gente vai pedir demissão, todos os problemas foram resolvidos. É isso que é verdade? Eu não sei, tá? Sinceramente, não me vendeu essa ideia do custo oculto que ele falou aqui, do trabalho remoto, mas, de novo, eu sou eu, né? Já faz muito tempo que eu não comando equipes. Eu cheguei a comandar equipes grandes de desenvolvimento, coisa e tal, mas faz muito tempo que eu não faço isso. Então, de repente, eu não tenho esse conhecimento todo disso aqui, o cara entende mais do que eu, né? É uma possibilidade isso. Agora, aqui ó, o trabalho remoto otimiza a convivência individual, mas muitas vezes à custa da produtividade coletiva. Algumas tarefas ou trabalhos são eficientes isoladamente,
e manteremos essa parte da flexibilidade. Ah, isso é verdade, ele falou que algumas atividades continuarão a ser feitas remotamente, tá? Mas, de novo, mais uma vez, ele não explica muito bem qual é o custo, né? Exatamente o que ele espera de melhora nisso daí, né? Mas, enfim, vamos ver quais são os indicadores que ele vai obter, né? Para viabilizar a mudança, o Nubank expandirá sua infraestrutura física, além dos escritórios em São Paulo, Cidade do México e Bogotá. A empresa abrirá novos espaços em Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Washington DC, Miami, Palo Alto, e somando-se aos hubs existentes em Berlim, Montevidéu e Durham, né? Então, funcionários que moram a menos de 50 km de um escritório poderão escolher trabalhar em qualquer unidade. Já aqueles que residem a mais de 50 km deverão comparecer ao escritório designado para sua equipe. Enfim, aqui, algumas funções permanecerão remotas, né? Eles dizem aqui a questão de ouvidoria, áreas regulatórias, investigação de crimes financeiros, né? E também, em situações médicas, disponibilizará auxílio e realocação para funcionários elegíveis que precisem se mudar para mais perto dos escritórios. Enfim, de novo, talvez seja só porque eles queriam realmente demitir um monte de gente, estão com muito funcionário, queriam demitir. Ao invés de demitir, chamaram o pessoal para o presencial, sabem que muita gente vai pedir demissão, problema resolvido, né? Então, pode ser isso. Ou pode ser que eles tenham visto alguma coisa de vantagem no trabalho presencial, mas a verdade é que eu não consigo ver isso, cara. Eu não consigo ver. Verdade, o Elon Musk também pediu trabalho presencial. Talvez esse pessoal saiba mais do que eu sobre comando de equipe. Não descarto isso não, né? Outra coisa engraçada é o pessoal chorando aqui no Twitter, falando que, você pode negociar com o patrão, eles disseram. Vai lá, levanta a voz para pedir direito, bang, tá na rua. O pessoal com essa ideia de que negociar com o patrão é simplesmente falar a sua demanda e exigir a sua demanda. Não, isso não é negociar com o patrão, isso é pedir para o patrão. E, de novo, não consta que o Nubank tenha demitido ninguém simplesmente porque reclamou do trabalho presencial, né? O que aconteceu, segundo estão dizendo aqui, de novo, eu não estava na reunião, é que houve xingamentos e palavras de baixo calão e não sei o que lá, e isso é outra coisa, né? Uma coisa é você negociar com o patrão ou pedir para o patrão alguma coisa, outra coisa diferente é você levantar a voz e xingar e não sei o que lá, e falar palavrão. Aí realmente, né, não tem esse negócio, né? Então, o pessoal está falando aqui, podemos observar que a negociação entre patrão e funcionário, partindo do pressuposto que o poder está na mão do empregador. Não está na mão do empregador. O poder do seu trabalho está na sua mão. Esse pessoal insiste em ver trabalho como uma relação de benefício, em que o patrão te dá o emprego. Não é isso, é uma relação dos dois lados. Você trabalha para o seu patrão, você tem o seu trabalho, você faz as suas coisas, você tem a sua capacidade, né? E você vende esse seu trabalho para o patrão. O patrão contrata de você. Tanto o patrão pode contratar de outra pessoa, quanto você pode vender o seu trabalho para outra pessoa. Esse conceito de achar que negociar é simplesmente pedir para o patrão e o patrão tem que dar. Não existe isso. Isso não é negociar para início de conversa. Negociação para início de conversa é ceder dos dois lados, você oferecer alguma coisa em troca. E outra coisa é pedir coisas para o patrão. Você pode pedir coisas para o patrão, evidentemente, mas da minha experiência, você só consegue, por exemplo, melhoras de salário ou melhoras de condição de trabalho você mudando de emprego. Você procura um emprego melhor. E é assim que funciona. Você tem o seu trabalho tem valor para o patrão, se tem valor para o seu patrão, tem valor para outros patrões também, e você simplesmente vai para outra empresa, né? Eventualmente pode até acontecer de você conseguir emprego em outra empresa e o seu patrão te oferecer uma grana para você ficar. Isso é negociação, entendeu? Pedir aumento de salário, isso não é negociação, isso é pedir. Pedir você pode pedir, mas não tem garantia nenhuma que vai ser recebido de nada. Eu acho muito engraçado porque isso aqui mostra essa mentalidade ainda de sindicalista, de gente que não pode, o trabalhador tem que ser protegido pelo governo, porque senão ele vai ficar, não vai conseguir negociar com o patrão. Cara, governo só piora a situação, não ajuda em nada. Se o Nubank quisesse o trabalho, tanto que, né, tem um monte de proteções na CLT, e nenhuma delas se aplica nesse caso. O patrão quiser que você fique 5 dias na empresa, você tem que ficar 5 dias na empresa. Tá lá, jornada de trabalho, tá lá na CLT. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.